Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Senhor, nos conduza nessa pregação com a ação do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momentinho. Queridos irmãos e irmãs, quero saber quem chegou hoje para o nosso acampamento que não estava ontem. Levanta a mão, por gentileza. Vamos acolher com uma salva de palmas. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que não estava ontem, que veio hoje participar, que bom ter a sua presença aqui. Nós teremos ainda também à tarde a missa de encerramento do nosso acampamento, né? Estou muito feliz de contar com a presença de todos vocês. Veja bem, ontem na missa, o padre partilhou algumas frases de santos, né, as testemunhas qualificadas da igreja, que nos ajudam a lidar com a realidade da ansiedade. E hoje foi tão bom ouvir a Aline falando, né, que a ansiedade não é um bicho também de 7 cabeças, que existe um aspecto positivo que pode nos ajudar. E o padre quer começar com uma frase de São Francisco de Sales, que nos ajuda a entender essa realidade. Presta atenção. Não espere com medo as mudanças da vida. Em vez disso, olhe para elas com plena esperança de que, à medida que surgirem, Deus, a quem você pertence, irá guiá-lo com segurança por todas as coisas. E quando você não aguentar, Deus o carregará em seus braços. Vamos aplaudir essa verdade que vem a nós. Pode ser mais forte. Através do doutor da igreja, São Francisco de Sales. E veja bem, essa pregação vai ser bem bíblica. Nós vamos descobrir, amado filho, amada filha, um itinerário bíblico para lidar com a ansiedade, para vencer a ansiedade. Veja bem, ansiedade que é desordem, ansiedade que já se tornou transtorno. Eu não estou falando da ansiedade boa, mas aqui da ansiedade que se tornou transtormática. Então pega a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, ó para você, ó. Tá? E se for ver a passagem no celular, veja só a passagem, cara de pau. Vai ver a passagem e já tem a tentação de responder aquele zap da sua vizinha que está querendo te contar a última fofoca do bairro. Resiste à tentação. Pelo amor de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa passagem é muito especial. Para você ter noção, essa passagem é tão especial para falar sobre ansiedade, que ontem à noite, quando nós saímos da adoração, eu mandei uma mensagem para a Aline, que estava pregando aqui. Falei, Aline, que passagem você vai usar? Que eu vou pregar depois de você, né? Sorte que eu perguntei, porque ela ia pregar sobre essa mesma passagem. Falei, não, eu vi primeiro. Já tinha preparado, é uma passagem muito boa, muito direta, que nos ajuda a lidar bem com a ansiedade e com o seu estímulo. Presta atenção. Não vos preocupeis com coisa alguma. Não vos preocupeis com coisa alguma. Essa palavra preocupeis é a palavra do grego com o qual a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, que é merimnao, que está usada aqui como merimnate, que poderia ser traduzida também, não andeis ansiosos com coisa alguma. A Bíblia da CNBB que eu estou lendo, escolheu traduzir, não vos preocupeis com coisa alguma. Mas existem outras traduções que trouxeram a seguinte palavra, não andeis ansiosos com coisa alguma. Diga para quem está do seu lado, não se preocupe com coisa alguma. Diga para essa pessoa, não ande ansioso com coisa alguma. Tá bom, simples assim, é fácil, né? Você disse isso e agora, seus problemas acabaram.
Ouviu essa vinheta por aí? Vem para a igreja que os seus problemas acabaram, né? Não é assim, né? Se fosse assim eu ficaria repetindo isso aqui o dia inteiro. Não vos preocupeis com coisa alguma, não andeis ansiosos com coisa alguma, é uma ordem de Deus, a palavra está no imperativo. Mas o que vem depois no versículo é o caminho que a própria Sagrada Escritura nos dá para que a gente coloque isso aqui em prática. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, segunda linha do versículo, em toda ocasião quer dizer toda ocasião. Em toda ocasião, apresentai a Deus vossos pedidos. Presta atenção em cada palavra, que o padre vai esmiuçar isso aqui. Mas em toda ocasião, apresentai a Deus vossos pedidos, em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Veja bem, não anda ansioso com coisa alguma, é uma ordem, mas como? Aí a Bíblia responde: antes, mais, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações, súplicas e ação de graças. Tríplice dimensão da oração. E o padre vai trazer mais 2 aspectos da oração. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele está analisando a oração, ele fala dessas formas variadas de oração. Então, para você não estar ansioso por coisa alguma, você precisa apresentar a Deus os seus pedidos, em orações, súplicas acompanhadas de ação de graça. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a vida de oração, que as dimensões profundas de oração são um remédio, não é mágica, óbvio, é um comportamento, é uma atitude gradativa que você vai incorporando na estrutura do seu comportamento, mas essa oração é um remédio para administrarmos a ansiedade desequilibrada, para administrarmos a agitação e a aceleração mental. É um caminho bíblico, o padre vai aprofundar isso aqui, mas antes disso eu vou ler o versículo 7 agora. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Veja bem, presta atenção que isso aqui é muito importante. Eu poderia sintetizar que essa palestra é uma das mais importantes do acampamento, que nós vamos aprender aqui. Porque a palavra está dizendo, não se torne ansioso, não se torne preocupado, mas como? Vivendo, apresentando a Deus os vossos pedidos. O que isso quer dizer? Você precisa rezar a sua ansiedade. A sua ansiedade não pode te afastar da oração, mas ela precisa ser um combustível para você rezar, porque só assim ela vai se acalmar dentro de você e você vai ter equilíbrio. E a tríplice dimensão da oração, a oração, que eu vou desmembrar em 3 coisas, súplica e ação de graças, e depois, veja bem a promessa da Bíblia, se você reza com a oração, com a súplica e com a ação de graças, você vai receber uma paz, Paulo disse ali, a paz de Deus, que supera todo entendimento. O que é uma paz que supera todo entendimento? É uma paz que não é ausência de problemas, tá? Não é ausência de conflitos, não é uma vida tranquila, né? Tem gente que acha que paz é isso, nunca vai ter conta, o marido sempre vai no banheiro acertar a patente, né? Então, vai ajudar a senhora a lavar a roupa toda, né? Ajudar não, a casa é dele também, cachorro, faz alguma coisa, né? Reage, né? Como diz o ditado, o casamento é um banquinho apertado, se um ficar muito folgado, o outro fica de pé, né? Ajuda a esposa, enfim, ajuda não, assume a sua casa, mas enfim, não é que seus problemas acabaram, né? A paz que excede todo o entendimento, ela quer dizer o seguinte, aquela paz que você não entende. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu como padre às vezes vou muito em hospital, hoje menos, por causa das atividades próprias do ministério, mas quando eu morava na capital paulista, em São Paulo, eu fui responsável da Canção Nova lá por muito tempo, eu ia muito em hospitais dar unção dos enfermos para as pessoas que estavam morrendo, né? Nas UTIs, etc. E é interessante, o cara está na UTI, já sabendo que o negócio está feio, chega um cara de 2 metros de preto com uma maletinha assim, né? Fala, morri, né? Morri. Antigamente chamava de extrema unção, agora já mudou o nome, é unção dos enfermos, porque extremo o cara fala, já era, né? Um até olhava, você é o padre ou é a morte, né? De preto.
Mas enfim, eu ia dar unção dos enfermos, e eu lembro uma vez que eu fui dar unção dos enfermos para uma senhora consumida pelo câncer, totalmente consumida. E o que você tem na cabeça quando você vai visitar uma pessoa assim? Agora eu já não tenho tanto, porque eu já não sou um padre mais tão novinho como eu era. Mas você tem na cabeça o quê? Eu vou lá, vou dar força para aquela pessoa, né? Eu vou falar alguma palavra forte. Só que tem pessoas que você vai visitar morrendo, que você vai dar uma palavra e ela te dá uma palavra. Você vai dar força e você sai de lá fortalecido. Por quê? Porque você vê que a pessoa está sofrendo, sentindo dor. Ela vai morrer. Mas ela tem uma paz que supera o entendimento. Ou seja, eu não consigo entender como uma mulher daquela pode ter paz, morrendo de câncer. E às vezes eu vou lá falar para ela alguma palavra boa, e ela me diz, e eu saio de lá confortado. Quantas vezes? Que eu vou visitar uma pessoa que está morrendo, achando que, a gente chega lá, né? Eu vim aqui dar uma palavra. Aí, na hora que a pessoa fala, e você sai de lá, você sai assim, murcho, né? Você fala, Deus, desculpa a minha prepotência. Eu não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para aprender. E essas pessoas nos ensinam muito. Mas o que é isso? É uma paz que excede o entendimento. Você não entende. Como que uma pessoa pode ter paz no meio de um transtorno do pânico? Sofrendo o transtorno do pânico? A pessoa pode, a Bíblia está dizendo. Porque paz não é a ausência do problema, é algo que vem de Deus, é um dom de Deus, que vem de dentro para fora, que você adquire se você seguir os passos da oração, que eu vou falar já, que eu já vou explicar. Então a paz que excede o entendimento, você olha e você não entende, ela excede o seu entendimento. Como uma pessoa em depressão pode ter paz? Como uma pessoa que perdeu alguém pode ter paz? Como uma pessoa feia, ou não, aliás, como uma pessoa que está enfrentando dificuldades pode ter paz? Só para acordar quem está dormindo, né? Você sabe que todo pregador tem que ficar fazendo umas piadas, senão tem gente que, se você quiser dormir, disfarça, tá? Porque tem gente que dorme assim, ó. Se dormir assim, eu vou jogar o microfone, que eu já estou vendo algumas pessoas assim, né? Se tiver alguém do seu lado dormindo, você fala assim, irmão, dá uma disfarçadinha, né? Faz de conta, faz uma cara de que está meditando, né? Pelo menos, disfarça. Então, voltando ao assunto, quando eu fizer uma piadinha, você pode saber que eu estou olhando para alguém que está ali meio duvidoso no sono, né? Mas enfim, voltando ao assunto, uma paz que excede o entendimento. A Bíblia está prometendo, é possível você ter. É possível. E depois, a última parte do 2º versículo 7 diz? Se você tiver essa paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar, veja bem, os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Você vai ser blindado no pensar e no sentir. E onde que a ansiedade mais nos ataca, gente? É ou não é no pensamento, na mente, no sentimento, na bagunça emocional, na aceleração, na taquicardia e tantos outros sintomas? Então, a palavra está nos dando um caminho que a gente precisa aprender a seguir. Então, vou esmiuçar esse versículo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Como eu disse, a palavra é a palavra do grego merimnao ou merimnate, que poderia ser traduzida da seguinte forma. Ansioso, né, ou ansiedade, essa palavra, poderia ser traduzido como uma coisa que é puxada para várias direções diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa que é dividida e feita em pedaços, porque está sendo puxada para direções opostas. É uma coisa que está sendo atraída para direções diferentes. E é isso que a ansiedade faz com a gente. Porque quando você está ansioso demais, a sua cabeça vai para um lado, a sua emoção vai para o outro, né? Você tem um filho de 6 meses e está preocupado se ele vai passar no vestibular, né? Tem gente que é assim, né? Eu estou com medo, padre, desse mundo com tanta droga, tanta coisa, rezando pelos meus filhos, estou perdendo o sono. Quantos anos tem seu filho? 9 meses. Vem cá, deixa eu dar uma bênção em você. Vem aqui, uma bênção com a mão fechada, bem no meio da sua testa, né? Mas essa ansiedade, ela faz você perder a racionalidade, né? Ela te arrasta para muitos lugares. E aí a pessoa, quando a gente está muito ansioso, você dorme na hora que tem que acordar, acorda na hora que tem que dormir, né? No meio da noite perde o sono, durante o dia quer dormir, é uma confusão, é um sofrimento. A gente é dividido para todos os lados, né? Mas a palavra está dizendo, olha só, vou voltar aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Deus os vossos pedidos em orações. Eu vou partilhar primeiro a primeira dimensão, que é a oração. Quando São Paulo está falando aqui, espera aí, gente.
Quando São Paulo está falando aqui que você tem que apresentar os seus pedidos a Deus em oração, para você não ser ansioso, ele está dizendo o seguinte: existem 3 dimensões. A oração ela pode ser dividida em vários aspectos, presta atenção, várias partes. Mas existem 3 partes da oração que eu quero apresentar aqui. Porque, como eu disse, Santo Tomás apresenta na Suma Teológica, que está no Catecismo da Igreja Católica, as dimensões da oração. Como que a oração pode ser feita? Aqui Paulo apresentou 3, oração, súplica e ação de graças. Eu vou falar dessas 3. Só que na primeira categoria, que é a oração, eu vou desmembrar essa primeira categoria em 3 partes. Dimensões da oração. Primeira dimensão. Oração, dentro da oração está presente a adoração. O que é adoração? Quem aqui sabe dizer? Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Meu trabalho vai ser mais difícil do que eu achava aqui, viu, Cris? O que é adoração, gente? Infelizmente a gente usa esse termo erradamente, né? Tem gente que fala assim, eu adoro o Corinthians, por exemplo, o que eu acho que é muito errado, né? Uma coisa muito ruim. Mas enfim, tem gente que fala assim, lá em Minas eles não falam eu adoro, como é que fala? Estou agarrado no seu, um dia uma pessoa me falou, né? Falei, agarrado em mim? Depois eu fui entender, que eu estava assistindo a televisão, na Canção Nova, né? Lá na minha terra não usava esse termo, agarrado, Minas usa, né? Agarrado, eu adoro, estou adorando isso aqui. A gente usa, mas a gente usa mal esse termo. Por quê? Porque o que é adorar, gente? Vem da palavra dulia, né? Adorar é você reconhecer a divindade naquilo que ela é, né? Então o que é adorar a Deus? É reconhecer quem Ele é. E quem Deus é? São Paulo está falando, faça oração. Primeira dimensão da oração, adoração. Quem Deus é? Aí precisa ter um bom conhecimento de Deus. Até um pouco uma noção de teologia ajuda. Quem Deus é? Ele é o Criador de tudo. Ele não só criou, Ele sustenta tudo que existe. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. O que isso quer dizer? Onipotente, Ele tem poder para tudo. Onipresente, Ele está em todos os lugares, né? Ele está com você e está lá com aquele gordo do seu marido que ficou em casa, não quis vir rezar. Fala para ele que eu estou esperando ele na próxima vez. Cachorro. Ele está em todos os lugares, onipresente, mas Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Ele sabe, tem um conhecimento eterno de tudo. Então, se eu vivo a oração como adoração, eu reconheço quem Deus é. E quando você reconhece a soberania de Deus, isso ajuda o seu coração e a sua mente a descansar naquele que tudo pode. Eu descanso em Deus, porque eu reconheço quem Ele é. Porque se Deus é quem Ele diz ser na Bíblia, não tem motivo para eu me inquietar, porque eu posso descansar nele. Por exemplo, a gente costuma olhar o nosso futuro com muito medo, né? Esses dias eu vi uma pesquisa que provava quais são os 3 maiores medos do brasileiro, né? E eu não lembro o terceiro muito bem, mas entre os 2 primeiros eram assim. O principal medo do brasileiro, primeiro, é perder o que se tem, né? Perder o que a gente tem. E o segundo medo é não conquistar o que a gente quer, né? Por exemplo, você que tem medo, quem aqui tem medo de perder o que tem? Levanta a mão. Pode baixar. Vou te dar uma notícia maravilhosa para te encher de esperança. Você vai perder muita coisa que você tem. Ai, padre, como você fala uma coisa dessa? Não, filho, tudo nessa vida tem prazo de validade. Tudo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos da eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Então você querer agarrar as coisas que existem, causa ansiedade. Não, isso aqui é meu. Não é seu. Por exemplo, quem aqui tem filho, levanta a mão. O filho, antes de ser teu, é de Deus, sabia? Porque foi Deus que deu, né? Tem gente que tem filho bonito, né? Fala, olha que filho bonito, o cara se sente todo assim, né? Padre, caprichei na hora de fazer, né? Ai, padre, você nem imagina, não precisa contar. Guarda. Besta, porque ele pode caprichar. Se Deus não colocar a mão, meu filho, não tem vida. Se Deus não soprar o sopro da vida naquela criança, não tem alma, não tem vida, não é? É Deus quem dá a vida. É Ele que faz o milagre da vida acontecer. E quantos casais que eu conheço, e você talvez conheça,
que estão fazendo bem feito, que precisa ser feito e a criança não vem. Quantos que não conseguiram engravidar? Por quê? Porque é um mistério. Os filhos são de Deus, Ele que dá. Sabe, o seu marido não é seu. Vou falar disso na missa. Ai, padre, então vou dividir com a vizinha. Não, calma, não é isso que eu estou falando. Calma. Os maridos já estão rindo, né? Vai, guarda, espero que o seu está guardado, viu, cara de pau. Na missa eu vou acabar com você, com a sua raça, né? Mas o marido, antes de ser teu, ele é de Deus. A família, antes de ser tua, é de Deus. Então você está perdendo à medida que você vive. Por quê? Porque nós vivemos num mundo no qual a impermanência é a regra. Por exemplo, quando eu vejo uma jovenzinha, né, muito bonita, você vê que tem umas jovenzinhas bonitas assim, elas chegam assim, faz assim o cabelo, né, e vão andando assim, né, fazendo aquela selfie. Eu só olho para ela e falo: aproveita, minha filha, aproveita, que 20 anos a gente conversa. Tudo que está apontando para cima vai apontar para o solo, né? É inevitável, né? E a jovem às vezes fica orgulhoso, ou o jovem achando que é dele, né? Eu sou bonito. Você não é bonito, você está bonito. A beleza não é sua, filho, vai embora. E se não for, tem algum problema, né? Até quem você conhece com 80 anos que está assim, ó. É tanta plástica que a pessoa parou no modo sorriso, né? A pessoa um dia com depressão veio para eu atender e ficava assim. Falei: essa mulher está com depressão, mas está rindo? Aí a filha dela falou: não, padre, é botox tudo aqui. Não. Travou no modo sorriso, né? Acontece. Mas mesmo a pessoa assim, ela não tem como, por mais que ela faça plástica, ela não vai parecer como quando ela tinha 20 anos. Não tem como. Porque viver é perder. E louco, segundo a Bíblia, é aquele que vive se agarrando ao vento, aquilo que passa. A vida é um constante perder. Mas o que não passa? Deus. Então a gente vive uma superação da ansiedade quando a gente começa a viver um processo de conversão. E entender que nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não é a finalidade da nossa vida. Eu vou falar nisso na homilia hoje à tarde. Aqui é uma passagem, não é o fim, é a passagem. Você está de passagem. Então, quando a gente começa a se converter, o que é se converter? É entender, Deus precisa ser o centro. Evangelho de hoje, amar Deus sobre todas as coisas. Deus é o meu centro. Eu amo a minha esposa, o meu filho, por causa de Deus e em Deus. Ele é o centro, eu reconheço que Ele é o Criador de tudo e o que sustenta tudo. Então isso vai libertando o meu coração da ansiedade excessiva. Você pode dizer: padre, mas eu estou com um transtorno. Padre, eu vim aqui para o senhor me dar uma fórmula mágica para a pessoa sair daqui bem. Filho, escuta o que eu estou te falando. Quando a gente está na ansiedade, é difícil a gente processar as informações, porque a gente quer tudo rápido, quer solução mágica. Mas o que leva a gente a um transtorno de ansiedade são pequenas coisas, pequenas compreensões equivocadas, pequenos comportamentos errados que vão se juntando. Por exemplo, uma pessoa que morre de um infarto, do miocárdio, ela não morreu daquele infarto porque ela comeu um hambúrguer no sábado, mas é porque ela vem comendo aquele queijo amarelo que é só gordura a vida inteira. Imagina aquilo, por 30 anos na veia do coração. Não é o hambúrguer do sábado, não. É o hambúrguer dos 30 anos. E a gordura, né? Excessiva, que nem meu pai. Estava com problema esse tempo atrás do coração. Fomos almoçar nas minhas férias e ele pedindo cupim, pedindo costela cheia de gordura. Eu falei: pai, o médico não falou para você parar? Ele falou: não, o médico falou para eu comer carne branca. Que cor que é essa gordura? Eu falei: pai, pois você morre e não reclama, hein? Não, se eu morrer eu não vou falar nada. Eu falei: claro que não vai, né? Morto não fala, né? Meu pai é uma figura, gente, né? Mas, enfim, são pequenos comportamentos. Então, esses pensamentos equivocados estão na raiz, muitas vezes, da ansiedade, que nos descentra. Ai, meu Deus, e se eu ficar feia daqui uns 10 anos? Você vai ficar feia, filha. Vai, se reconcilia. Claro, você vai melhorando, né? O cabelo, passa os pó de arroz aí no rosto. Mas você não vai ficar como quando você tinha 20 anos. Você está perdendo a beleza, porque a beleza não é sua. Você está perdendo o seu filho. Se uma pessoa falou assim: ai, padre, estou criando o meu filho. O menino tinha 4 anos, e quando ele sair de casa, eu falei: em primeiro lugar, minha filha, teu filho tem 4 anos. Segundo lugar,
Vocês têm que se considerar uma péssima mãe se seus filhos ficarem a vida inteira debaixo da sua saia. Uma péssima mãe. Porque bom mãe e bom pai é aquele que sabe criar os filhos para voar, e não para ficar dependente da ração a vida inteira. Sabe? Da raçãozinha, né? Então, ai meu Deus, meu filho vai embora. Vai mesmo, que bom para você, minha filha. Você vai ter sossego na sua vida, pelo menos uma vez, na sua cabeça. Não vai ter muito não, gente, que olha, também, se eu ser sincero, né? A gente que é padre, acompanha muitas famílias. Claro que o filho adulto não vai dar o trabalho do adolescente, mas filho é para sempre. Vira e mexe, ele vai ligar para a senhora: ô mãe, não estou bem, estou precisando de uma ajuda, mãe. Então, é assim. Mas enfim, deixa voar, você vai perder, é impermanência. Você vai perder. Louco é aquele que confia no que tem, no que sabe. Sabe? Então, a primeira dimensão da oração, adorar, entender que Deus é o Senhor, que Ele é o primeiro e que eu preciso confiar. Segunda dimensão da oração, estou partilhando só a oração primeiro que São Paulo falou ali, vou desmembrar em 3 partes, eu falei. Segunda dimensão, a contemplação. Contemplação. E o que é contemplação? Veja bem, tem uma passagem do Evangelho que Jesus falou especificamente sobre a ansiedade. Jesus falou sobre isso, ansiedade, no Evangelho de Mateus capítulo 6, no qual Jesus disse: não vos preocupeis com o que deveis de comer, não com o que vocês vão comer, não vos preocupeis com o que vocês vão vestir, não vos preocupeis com o dia de amanhã, vivam um dia de cada vez. Só que quando Jesus foi falando isso, Ele nos deu um exemplo fantástico. O que Jesus falou nessa passagem? Quem aqui lembra? Olha, levanta a mão. O que Ele falou? Coma um churrasco, o que mais? Fique na rede social. Ele disse: olhai os pássaros do céu, olhai os lírios dos campos. Jesus está falando, contemple. Olhar também tem a ver com atividade contemplativa. Contemple a natureza, contemple a criação, porque contemplando, você se liberta dessa aceleração mental. É provado cientificamente o quanto o contato com a natureza faz bem para a gente se libertar da ansiedade. O contemplar. Por exemplo, não parece para você que está aqui, talvez que não conhece a região, mas nós moramos numa região maravilhosa, aqui, essa região. Nós estamos a menos de 200 quilômetros da praia, estamos entre 2 serras, estamos na metade do caminho entre Rio e São Paulo, tem rios maravilhosos aqui, né? É uma região muito boa, e de manhã sempre você escuta, quando você presta atenção, os passarinhos cantando, à tarde, né? É tão bonito. Agora, se você perceber, vai ter passarinhos cantando aí. Presta atenção quando você consegue sintonizar a sua cabeça no canto dos passarinhos. Às vezes é um esforço, porque a gente está tão ansioso que a nossa cabeça está em 15 lugares ao mesmo tempo, né? Mas isso é parte da meditação. Se você foca, do mindfulness, por exemplo, se você foca na natureza, se você contempla, isso vai te libertando. E Jesus disse isso por quê? Porque Ele estava querendo que nós entendêssemos que existe uma lógica perfeita, organizando e cuidando de tudo que existe. Uma lógica perfeita. Quando você olha para a criação, gente, por exemplo, existia um lugar nos Estados Unidos que o povo quis matar um tipo de sapo que tinha lá, que estava incomodando. Parecia sapo na patente, sapo em tudo quanto é lado. Aí mataram os sapos. O que aconteceu? Teve uma epidemia enorme de gafanhotos que comeu toda a plantação. Por quê? Porque se o sapo está lá, tem um propósito. Ele come aquele gafanhoto. Se o gafanhoto está lá, tem um propósito. A cobra tem um propósito. O rato tem um propósito. Tudo que Deus criou é perfeito. E se você contempla a criação, isso vai te dando a confiança no cuidado de Deus. Porque Deus cuida do pássaro, Deus cuida do rato. Sabe um animal que eu acho fantástico? A formiga. Se eu tivesse um filho e fosse pai, eu ia colocar o nome do meu filho de Formiga. Brincadeira, brincadeira. Tem gente que está pensando aí, padre, não é sua vocação. Que bom, coitado das crianças. Brincadeira. Mas sabe por que eu gosto da formiga?
Gente, a formiga é um animalzinho, tem grandes e tem menores, mas independente do tamanho, aquelas pequenininhas, é um animal inteligentíssimo. Você sabia que a formiga é o único animal, dos pouquíssimos animais, depois do ser humano, né, que é um mamífero, o ser humano é um mamífero, não a formiga, que produz herbicida. Elas produzem os próprios herbicidas delas. Elas têm medidas sanitárias. Quando alguém fica doente, elas tiram da, como é que chama? Não é do formigueiro, desculpa, para a pessoa morrer fora do formigueiro e não passar as doenças. Elas trabalham com sentido, elas trabalham a vida inteira sabendo que elas não vão desfrutar, que elas vão morrer, mas a próxima geração dos netos, dos filhos vão desfrutar. Formiga é inteligentíssima. Se você for estudar as formigas, os tipos de formigas que tem, né? Eu sou apaixonado por formiga, eu vou fazer um klezma com desenho de uma formiga na próxima pregação. Porque é um bicho muito inteligente. Mas quem que criou a formiga? Você já viu formiga fazendo faculdade para fazer herbicida? A criação contempla, existe uma sabedoria cuidando de tudo e cuidando de você, da sua vida, da sua família. Quer ver outra coisa fantástica, gente? O corpo humano. Se você for analisar o seu corpo, infelizmente, o nosso relacionamento com o nosso corpo atualmente está muito raso. As pessoas se relacionam com o corpo só na dimensão da impureza, da sexualidade, como se não tivesse nada mais. Mas um dia, quando você tiver a oportunidade, saindo do banho, né? Dá uma olhada para você mesmo e louva a Deus. Claro. Louva a Deus por cada parte do seu corpo, porque o seu dedo do pé é importantíssimo. Só quando a gente perde que a gente vai ver, né? O sistema límbico, o sistema linfático, o sistema endócrino, é tudo perfeito, gente, dentro da gente. O seu intestino, todas as tripas que tem aí dentro, se desenrolar, você chega quase no Japão. Você sabia disso? Como é que cabe tudo isso dentro da gente? É a sabedoria de Deus, cuidando de cada coisa. A sua mente funciona, o seu intestino, o intestino é maravilhoso, gente. Não existe uma máquina capaz de fazer o que o intestino faz. Às vezes a gente judia dele, né? Come sem mastigar direito, né? Você aqui que é ansioso, come. Eu sei que todo ansioso come muito lentamente. Sei. Tem uns que comem até o dedo junto, né? Mas quer ver que coisa mais linda o seu corpo? Então contempla, olha o que Deus fez. Por que você está agitado com a manhã se Deus está cuidando do passarinho que está lá na sua casa? Se Deus está cuidando, gente, de cada coisa que existe, Ele não vai cuidar de você, que é a obra-prima da criação. O ser humano é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, obra-prima da criação, que vale cada gota do sangue de Jesus. Você é precioso, preciosa. Então, olhai. E a terceira dimensão da oração é a meditação. E aí a importância do rosário, do terço, que é uma arma poderosíssima contra a ansiedade. Mas é o terço meditado. Você percebeu que em cada mistério do texto a gente fala, hoje glorioso, domingo, primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Então quando você está rezando aquele mistério, você tem que estar contemplando, imaginando, focar sua mente, sua atenção. Jesus ressuscitou, imagina Ele aparecendo para os apóstolos com aquela chaga na mão e dizendo para Tomé, coloca aqui a tua mão, o teu dedo na minha chaga. Você tem que entrar naquela passagem, você tem que meditar. É o princípio do mindfulness, que foi declarado pela Universidade de Harvard como um dos padrões ouro no tratamento da ansiedade, que é o focar a atenção num ponto, né? Sabe, você tem isso, a igreja faz isso desde o início, os monges do deserto, a tradição, sabe, cenobita da igreja, os carmelitas, as escolas contemplativas, o cristianismo faz isso desde o início. E hoje o povo está apresentando isso como se fosse uma coisa nova. Meditar, sabe? Então nós temos essas três dimensões dentro da oração. Mas depois São Paulo fala súplica. O que é súplica, gente? É o que Jesus viveu no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus estava no auge da sua ansiedade, tanto que ele suou sangue. Imagina um ser humano suar sangue. Como essa pessoa tem que estar ansiosa, agitada, arrastada para todos os lados. Mas o que ele fez na ansiedade? Ele ficou reclamando, chorando? Não, ele transformou sua ansiedade em oração. Ele rezou, ele se ajoelhou, colocou o rosto no chão, disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Ele estava rezando, ele estava falando com Deus.
Então súplica, abrir o coração. Quando você estiver num transtorno, quando você estiver ansioso, reza, transforma a sua ansiedade em oração. Que a sua ansiedade não te tire de Deus, mas que a sua ansiedade seja um combustível, te levando para Deus, te levando para rezar. Súplica. E a outra dimensão, como eu falei, primeira oração, súplica e ação de graças. A oração eu dividi em 3 partes, que é a adoração, a contemplação e a meditação. Agora falei da súplica e vou falar por fim da ação de graças. O que é ação de graças? O que é? Me defina com uma palavra. Uma palavra que pode ser usada para descrever a ação de graças é a palavra louvor. Ação de graças, a palavra ação de graças foi escrita assim aqui, com a palavra eucaristós, que quer dizer o quê? Eucaristia, é a palavra do grego, de onde vem a palavra eucaristia, é a palavra eucaristós, ou eucaristeion, também pode ser conjugada assim, naquele versículo, que é eucaristia. O que é a eucaristia? É uma ação de graças a Deus. E o que é ação de graças? É você, na adoração a gente reconhece quem Deus é. Na ação de graças a gente reconhece o que Deus faz. O que Ele faz. Então, reconhecendo o que Deus faz, eu entoo o louvor a Deus. Eu louvo a Deus. Você está entendendo? Então, para você vencer a ansiedade, ter essa paz que São Paulo falou ali no versículo, que guarda a sua mente, o seu coração, o seu entendimento em Cristo, você precisa ser uma pessoa de louvor. Porque veja bem, a pessoa com ansiedade, a pessoa com depressão, ela tem a tendência a ser muito negativa. Tem pessoas que reclamam muito, infelizmente, e louvam pouco. Só que quanto mais você reclama e foca a sua mente no que é negativo, mais você fortalece o ciclo da ansiedade dentro de você. Mais você fortalece o que é tóxico na sua mente e nas suas emoções. Então, ação de graças é louvor. É olhar para Deus e reconhecer o que Ele faz. Reconhecer os benefícios de Deus. Porque veja bem, quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem aqui tem bastante? Levanta as duas. Pode levantar o pé também? Mas eu digo para você, pensa agora nesse ano de 2023, até aqui. Pensa agora nas coisas difíceis que você enfrentou até aqui. Tua sogra que não para de falar, né? Pensa mais. Você queria planejar uma viagem para Paris e foi aqui para Aparecida do lado, né? Dinheiro não deu para ir para Paris, né? Pensa, teve dificuldade sim ou não? Não está tão forte esse sim, então acho que não teve muita. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. De 2023, em 2023, de janeiro até agora, vou te dar alguns segundos. Pensa nas coisas positivas e bonitas que aconteceram na sua vida nesse ano. Pensa agora. 3 coisas positivas e bonitas pelas quais você quer louvar a Deus hoje. Pensa aí. Eu tenho certeza que elas aconteceram. Eu tenho certeza que elas estão aí. Estou pensando nas minhas. Mas pense em coisa consistente. Não é assim, não. Ai, padre, emagreci, agora estou entrando na calça novamente. Não. Uma coisa mais profunda, assim, né? Isso é bom também, claro, né? Pensa aí. Já estou com as minhas 3 aqui. Você teve coisas difíceis na sua vida até aqui, nesse ano. Mas você também teve coisas boas. E muito boas. Só que o que acontece? A ansiedade e a depressão, elas tendem a roubar a nossa percepção de quem Deus é e do que Deus faz. Elas tendem a roubar a nossa capacidade de louvar, de agradecer. Porque o louvor, a ação de graças, ele é um remédio extremamente eficaz contra a ansiedade desequilibrada. E é um remédio, eu escrevi isso aqui no livro que dá tema a esse acampamento, que é o livro A Libertação da Mente Ansiosa, que é o tema desse acampamento. Eu dediquei um capítulo inteiro falando sobre o louvor. Porque veja bem, e existe prova científica hoje disso. Porque eu vou falar isso um pouco na missa. Quando você está louvando, o que você está fazendo? Você está tirando, veja bem, tirando os seus olhos do que é negativo. Você está tirando os seus olhos do que é ruim. E você está focando
naquilo que é bom, naquilo que Deus está fazendo. Porque você pode olhar para o que é ruim, né? E eu digo para você, o mal chama a atenção. As notícias que mais vendem, é provado cientificamente, são aquelas que estão associadas ao medo e à desgraça. Você abre o seu YouTube, o que aparece lá? Guerra, não sei aonde. Mataram a pastora, mataram não sei quem. Isso é a pastora que mataram lá em Salvador, né? Isso, é só desgraça. Você já viu alguma notícia lá no site que você acompanha? No topo das notícias, seu Joaquim da Rua 15 foi curado do câncer, já viu? Não tem. Por quê? Porque o ser humano impacta mais o nosso cérebro, que é negativo, e a gente tende a ficar preso nisso e a hipervalorizar. Como eu dizia na missa ontem, o córtex órbito-frontal, que é o que está procurando perigo, né, dentro do nosso sistema do córtex geral frontal, ele fica hiperativado e ele fica menosprezando a nossa capacidade de lidar com os problemas. Aquilo é grande demais, nossa, eu estou sofrendo muito. Só que isso é contraproducente, isso nos faz andar para trás do ponto de vista espiritual e psicológico. Você conhece alguma pessoa vitimista? Aquela pessoa que é vitimista, nossa, gente, é a pessoa pior de você conviver e é a pessoa que mais mal faz para si mesma. Ela nunca cresce, nunca amadurece, nunca conquista nada na vida, só anda para trás. Porque ela está sempre com dó dela mesma, né? Tem pessoas que vêm conversar com a gente e já chega assim, ó. Ai Deus, eu falo, Senhor, me dá paciência, que se me der força eu mato. Mato não, eu faço uma massagem no pescoço assim, né? Dá vontade de perguntar para a pessoa, minha filha, você está vindo da Síria? O que aconteceu, né? Você estava lá naquele hospital explodido em Gaza? Não, padre, minha unha encravou. Vai tomar banho. A gente hipervaloriza o negativo. O louvor nos liberta disso. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento, não. Eu respeito o seu sofrimento, suas lutas de anos, talvez, sua luta contra a depressão, contra a ansiedade. Só que você precisa aprender a tirar os olhos disso, porque não é só isso que está acontecendo na sua vida. Não veja a sua ansiedade, a sua depressão com lente de aumento. Não veja os seus problemas com lente de aumento, porque não é só isso. Tem muita coisa boa acontecendo. Deus não deixou de trabalhar porque você tem depressão. Digas de passagem, Deus trabalha mais ainda nesse momento de depressão e ansiedade do que em outros momentos. Porque é aí que a gente mais precisa. Deus, quando você nasceu, Ele já separou você e disse, como que é o seu nome? Falei para o padre. Ele chamou o teu nome e falou assim, minha filha, meu filho, eu te amo muito e eu tenho essa missão para você, eu te criei para esse propósito, para você brilhar nessa situação, para você ser minha luz nessa situação, nessa missão de vida, nessa profissão, nessa vocação, sabe? Então, você precisa reconhecer o que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo é maior do que o diabo está fazendo, porque o que Deus está fazendo é maior do que aquilo que a depressão está tirando de você, que a ansiedade está tirando de você. Eu respeito o seu sofrimento, a patologia, sobretudo quando é transtormática, mas eu digo, ela não pode estar no centro da sua vida. Quem tem que estar no centro é Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele venceu a morte e não os nossos problemas e doenças. Ele venceu a morte, sabe? Então o louvor vai te libertando. É preciso louvar, ter o olhar voltado para Deus. Por exemplo, hoje eu posso louvar por várias coisas. Em primeiro lugar, eu acordei vivo. Você já viu uma pessoa quando acordou e percebeu que estava morta? Não percebe, porque, né? Imagina, né? Às vezes a gente acorda com aquele sentimento de estar arrependido de não ter morrido na madrugada. Acontece. Mas, a pessoa que acorda com aquela cara fechada, a gente brinca, né? Que parece que está arrependido de não ter morrido. Mas você acordou, você está respirando, né? Outra coisa, você tomou um café da manhã até que se prove o contrário, né? Você está viajando, está aqui na Canção Nova. Quem aqui é dona de casa? Pilota fogão, levanta a mão. Senhorita está aqui, minha filha, não está cozinhando. Está aqui, ó. Já tem que louvar. Esse seu filho, esse seu neto mala que fica pedindo toda hora, eu quero aquele franguinho, vá. Eu quero aquele bifinho. Seu marido não lava a louça, cachorro, tem que lavar a louça para a mulher, rapaz. Não ajuda em nada, depois chega à noite e fala, vamos conversar. Ela vai falar, não tem conversa não. Tem que cooperar, né?
Você não está cozinhando, minha filha. Está passeando, né? Está aqui na Canção Nova, só recebendo oração, só bebendo. Você já percebeu? Desde cedo tem gente aqui servindo você, rezando por você, cantando. A Aline, que veio de Santos, que preparou a pregação, que é uma psicóloga clínica de muitos anos de experiência. Os psicólogos cobram para dar terapia. Está aqui uma psicóloga de graça, dando 1 hora de terapia para você, né? Ai, e você ainda vai ter coragem de sair daqui reclamando, seu cara de pau, né? Olha só, quanta coisinha que a gente não percebe. Vai pagar uma consulta com um psicólogo, está aqui de graça. Olha só, o dia hoje não está aquele sol. Vem aqui em dezembro para você ver. Você vai se sentir assim desintegrando por causa do calor, né? Não está nem tão quente. Mesmo se tiver, você está vivo. Quantas coisinhas a gente tem para louvar a Deus, não é? Olha aí, Deus colocou uma pessoa do seu lado aí, talvez é um parente, ou talvez é uma pessoa que você conheceu aqui, que você vai começar uma amizade, né? Talvez você veio com a sua mãe. Quem aqui está com a família? Levanta a mão. Pode levantar mesmo, tem gente que parece estar meio arrependido. Levanta, rapaz. Estou aqui, eu trouxe a sogra. Levanta. Isso, que bênção. Você está viajando com a família, tem um padre aqui só para você, pregando para você, te abençoando. Tem os músicos ali, ó, profissionais. Esses meninos são profissionais, tocando para você. A gente nem percebe, né? Olha só, esse baterista aqui é top. Nosso irmão maravilhoso ali, já é meu irmão de comunidade, é da Aliança, da Canção Nova, tocando guitarra. Temos ali o nosso irmão, você está no baixo, né? Está no baixo, você viu? Você nem percebe às vezes, mas presta atenção nos instrumentos, né? A gente não percebe. Presta atenção no baixo, marcando. E ele é estiloso, ele toca assim, estufa o peito e toca bem. O Jales cantando, tem um irmão que canta também, o Jales é missionário, com essa voz linda dele. Quanta coisa boa para você. Para você. Quanta coisa boa que existe nesse mundo para você. Deus criou tudo para você. E às vezes você escolhe ficar assim, ó, beiçudo, né? Um beijo, vamos tirar o beijo para fazer toicinho, né? Corta um pedaço disso aí. Louva, porque quando você louva, você tem a paz que excede toda a compreensão, todo entendimento. E tendo essa paz, como o versículo disse, você tem guardado os pensamentos e os sentimentos em Cristo. O que é preciso fazer para ter essa paz de Deus, que guarda os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo? É preciso oração, súplica e ação de graças, louvor. E dentro da oração, a adoração, a contemplação, a meditação. Se você for estudar o catecismo, que o catecismo fala sobre a oração, a Suma Teológica de Santo Tomás, são esses pontos que o padre está trazendo aqui. Eu não estou citando toda hora o ponto da Suma, para não ficar aquela parecendo que é uma aula, né? Mas está aí, é só você viver. Claro, talvez você continue tomando remédio por um tempo, não quero simplificar, talvez você continue sofrendo com a sua ansiedade, que tem fatores genéticos também aí, né? Você não vai mudar quem você é. Eu escrevi aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, por exemplo, eu puxei muito meu pai, né? Meu pai é aquele italianão, na verdade meu pai é filho de italiano, já nasceu aqui, mas é aquele italianão assim, sabe? Faz 2 coisas ao mesmo tempo, fala com a mão, se ele vai viajar no outro dia, 7 da manhã, 4 ele está de pé. Como é que o filho dele ia ser calmo, sereno, né? Não dá. Então tem uma ansiedade que não é ansiedade, é o seu temperamento, é a sua genética, você tem que aceitar. Não adianta eu querer, eu vejo meu pai, o meu sobrinho puxou eu e meu pai em tudo, né? Meu pai, ao mesmo tempo, ele é um ótimo, ele tem uma empresa, um ótimo, pequena empresa lá no Paraná, um ótimo, como é que fala? Um ótimo gestor. Por quê? Porque ele pensa em tudo, ele está vendo, tem que trocar o portão, tem que trocar o pneu do caminhão, tem que ligar para o cliente. Você é uma pessoa assim que demora 6 meses para morrer depressa, né? Não vai conseguir ter isso. Então é a genética, é o temperamento que você pode usar ao seu favor. Não é essa ansiedade que a gente quer combater, é a que rouba a nossa paz, né? E que causa transtornos. Amém? Não, está muito fraco esse amém. Então vamos aplaudir o Senhor. E uma salva de palmas a esses músicos maravilhosos aqui também. Tem que reconhecer, como eu te disse, a gente não presta atenção, gente. A gente não presta atenção. Mas quanta coisa aqui. Toca o baixo aí um pouquinho para nós, só para você prestar atenção, para a próxima vez você falar, obrigado, Senhor, tem um baixo.
Toca um pouquinho para nós, você vai ver que gostoso. Ó, olha só. Isso aí no meio você nem percebe, ó. Toca guitarra um pouquinho para nós. Ó. Bateria para nós. Tá vendo? Tudo isso aí para você. E você, tava muito ruim lá na Canção Nova. Vou te dar uma benção com a mão esquerda na sua testa. Vamos ficar em pé, vamos rezar, vamos cantar. O Jales vai nos ajudar a cantar. Não é muita coisa boa para a gente pensar. E eu quero que você saia da Canção Nova com essa postura, tá? Não é assim pensando positivo, não. É rezando, atitude. Porque esses passos da oração diariamente, você colocar isso em prática diariamente na sua vida, é o que vai mudar você, que vai te ajudar a vencer a ansiedade. Vamos erguer os nossos braços bem alto. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dar minha vida é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Canta. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dou minha vida, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. E eu quero convidar você agora, levanta os seus braços. Que parte linda da música que o Jales escolheu para nós, que os músicos escolheram. Levanta os seus braços e com as suas palavras, amado filho, amada filha, eu quero convidar você a louvar a Deus. Mas veja bem, o importante no louvor é você louvar a meia voz, à medida que você possa ouvir a sua voz, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito, porque isso para o seu cérebro absorver a informação é mais fácil. Então não se importa com quem está do seu lado. Você vai dizer, sabe essas 3 coisas que você pensou? Quando o padre perguntou, e muito mais, você vai dizer, Senhor, obrigado. Eu vou dizer as minhas, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vocação, por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, por esse dia lindo, por eu poder estar aqui com esse povo abençoado. Obrigado, Senhor, pelas coisas que eu vivi nas minhas férias com a minha família, com os meus sobrinhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de mim, por todo o investimento que o Senhor tem feito em mim. Obrigado pela Canção Nova, pelo sim do Padre Jonas, daqueles que me precederam. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelos sacramentos. Tantos santos, Senhor, tantos mártires, tanta coisa linda que tem na Igreja Católica Apostólica Romana. Quanta gente que nos precedeu, Senhor, que deu a vida, que morreu. Obrigado pelos ensinamentos dos doutores. Obrigado, Senhor, pelos mártires, como São Maximiliano, que em meio ao holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, deu a vida, morreu no lugar de um pai de família. Obrigado pelo exemplo de São Francisco de Assis. Obrigado pelo exemplo de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Quantos santos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos de comunidade. É uma bênção ser da Canção Nova. Como eu amo a minha comunidade. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós trazemos em nós fraquezas, más tendências, o Senhor nos ama. Nosso pecado não nos define, os nossos erros não têm a última palavra, mas sim o teu amor. O Senhor nos ama. Independente das nossas fraquezas, o Senhor nos escolheu, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos. Vai dizendo, amado filho, amada filha, não fique sem rezar, não perca essa oportunidade, que já é uma oração de libertação. E você tem que levar isso para sua casa. Todos os dias ter 10, 15 minutos de oração de louvor, sem parar, dizendo uma forma que você se escute. Vá louvando, vá louvando, vá louvando. Vá agradecendo pelos motivos de louvor nesse ano, nesse dia, na sua vida. Obrigado, Senhor, pelas pessoas maravilhosas, os amigos que o Senhor coloca no meu caminho. Tantas pessoas, Senhor, que me ajudam, me ajudaram. Obrigado pela Aline, Senhor, essa irmã de comunidade que esteve aqui pregando. O Daniel Machado, que pregou tão bem, também consagrado na Canção Nova, psicólogo. Obrigado por esses músicos maravilhosos que se esforçam tantos. Muitos deles tocando ontem à noite, talvez em casamentos, em lugares longe daqui, mas vieram aqui cumprir sua missão, a sua escala na Canção Nova.
Obrigado pela Cris, por todos que estão trabalhando para gravarem esse material, Senhor, que vai se tornar depois instrumento de salvação para muita gente. Obrigado, Senhor, pelas coisas que a gente nem vê, mas de tantas coisas o Senhor nos livra a cada dia, a gente nem percebe, Senhor. Muito obrigado, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Por isso eu te louvo de todo o coração, cante. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá minha vida, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá minha vida, é minha gratidão, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre vós, vossa mente, para que você coloque em prática tudo que ouviu aqui, no teu dia a dia, esses passos da oração. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente, vamos aplaudir. Amém. Viva Jesus! Viva! Viva o nome do Senhor!